Você já deve ter ouvido falar das palavrinhas some and any. E até deve ter escutado algumas das variações, né? Something, anything, anybody, someone, somebody e etc. Mas você sabe utilizar essas palavrinhas da forma correta? Sabe todas as formas que você pode utilizar elas? Se você não sabe, se quer descobrir, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar agora. Fechou? Hey everybody, how are you doing? Muitos dos meus alunos demonstram muita dificuldade, né, na hora de aprender essas palavrinhas, o some e o any, tá? Eles não conseguem entender muito bem quando que vai um, quando que vai outro e acaba se confundindo, principalmente quando eles veem frases, né, veem algumas sentenças que tá o some lá e o any, tipo, eles não estão juntos. Não tá tipo somebody, tá? Some dogs, some people, sei lá. E aí eles acabam se confundindo por causa disso. Talvez esse seja o seu caso também, tá? E é por isso que você deve estar nesse vídeo, certo? Então eu vou mostrar pra você certinho como que funciona cada uma delas, o some e o any, e por que que tem a versão meio que junta, né, delas, que é o something, somebody, e a versão separada, que é só o some com alguma outra palavra, né, ou só o any com alguma outra palavra. Vocês com certeza vão sair desse vídeo craques para utilizar o some e o any da maneira que vocês quiserem, do jeito certo. Obviamente, esse é o ponto do vídeo, né? Vamos lá, antes da gente começar aqui, antes de eu explicar tudo pra vocês, vocês sabem que esse conteúdo vai ser muito bom, que vocês vão sair daqui craques, que nem eu já falei, então já deixa o seu like aqui pra me dar essa moral. Pode pá? Pode pá. Vamos lá, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, explicar pra vocês certinho, é essa questão dessas palavras que são unidas e das que não são unidas, tá? Na verdade, o some e o any, eles significam quase a mesma coisa, tá? Tem essa ideia de algum, alguns, né? Mas o any, ele tem a ideia negativa também, de nenhum, por exemplo, ou de aleatoriedade, tipo qualquer um. O any, ele tem esses dois significados a mais, tá? Por assim dizer. Mas vocês vão entender rapidinho. Beleza, some e o any têm mais ou menos esses significados. E aí a gente tem o somebody, someone. Na verdade tem duas palavrinhas, né? Somebody e someone, mas elas são a mesma coisa. Easy, né? Facinho, são a mesma coisa. Somebody e someone significa alguém. É isso. Não tem segredo. Somebody, someone, alguém. A mesma coisa com anybody, anyone. Também significa alguém. Só que vocês lembram que eu falei que o any também pode ter o sentido mais negativo, né? Ou de aleatoriedade. Então, anybody, anyone pode ser ninguém, né? Também, no sentido mais negativo. Ou ele pode ser também qualquer um, certo? Ninguém, qualquer um ou alguém, que nem o somebody, someone. Essa é a ideia. E percebam que somebody, someone estão se referindo a uma pessoa, né? A alguém. E aí a gente tem o anything, certo? E o something. Mesma coisa, tá? Só que agora não está se referindo a uma pessoa, né? Então, não é um cara, não é uma mina, é alguma coisa. Something pode ser tanto um travesseiro, uma cama, uma estátua, something. Ok? É mais essa a ideia. Quando a gente fala de anybody, anyone, a gente está se referindo a uma pessoa. Quando a gente fala de something, anything, aí não é mais uma pessoa, é uma coisa. Tá? Ah, importante, quase esquecendo. E tem o some e o any na versão separada, né? Quando não é somebody, someone, anybody, anyone, anything, something. O que que é? Geralmente essas palavrinhas estão separadas, né? Nem sempre na sua frase você está querendo falar de uma coisa, né? Tipo something, literalmente uma coisa. Ou você está querendo falar de alguém, né? Somebody, someone, anybody. Às vezes você quer falar de algo um pouco mais específico, tá? Como eu falei para vocês, o some significa alguns, né? Algum. Então, você poderia falar, tem alguns cachorros na rua. Você poderia falar isso. E para falar essa frase, você utilizaria o some. Só que você não poderia falar, there are some dogs in the street. Não tem sentido, ok? Não bate. Somethings já é alguma coisa. Aí você fala something's dogs, alguma coisa, cachorros, não tá batendo. E é por isso que a gente vai só arrancar esse thing, esse body do final e ficar só com some, que significa alguns. Então, there are some dogs on the street. There are some dogs on the street, ok? Tem alguns cachorros na rua. E pronto. É nesse sentido, é desse jeito que a gente vai usar o some e o any separados, tá? A gente poderia montar essa frase com o any também perfeitamente. E é isso. Por isso que tem a versão junta, que no caso é uma palavra, alguém ou alguma coisa, somebody, something, e a versão separada, some dogs, some people, any clothes, any birds, and so on, ok? E assim por diante. Entendendo essa base, agora a gente vai entender como funciona cada uma delas. Quando que a gente vai usar o any e quando que a gente vai usar o
some. Então, quando que a gente vai usar o some? Quando que a gente vai usar o any? Beleza. Mais básico do básico. Vamos começar pelo some, tá? O some tem duas maneiras da gente usar ele, mas eu vou mostrar uma para vocês agora, para ficar mais fácil de vocês entenderem, e uma outra só lá no final, tá? Porque senão vocês vão acabar confundindo tudo. Mas vamos lá, o some. Some a gente vai usar sempre em frases afirmativas. Essa é a ideia. Some a gente usa em frases afirmativas. O que são frases afirmativas, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. There is someone in the bedroom. There is someone in the bedroom, ok? Tem alguém dentro do quarto. There is someone in the bedroom, tá? Perceba que essa frase eu estou afirmando, certo? Estou falando que tem alguém dentro do quarto. E é por isso que eu estou utilizando o someone. Someone. Lembra o que é someone? Mesma coisa que somebody, alguém. Então, there is someone in the bedroom. Tem alguém dentro do quarto. Estou afirmando uma coisa, vou usar o some, ok? Eu poderia falar também, que nem aquele outro exemplo que eu li para vocês, né? There are some dogs on the street. There are some dogs on the street. Agora usando o some de maneira separada, né? Com relação ao some, é isso, tá? Essa é a primeira forma que a gente vai utilizar ele. Agora o any. O any é pro que sobrou, basicamente, né? A gente tem três tipos de frases, as que afirmam, as que negam e as que perguntam. Sobrou o quê? A que nega e a que pergunta. E é com essas que a gente vai usar o any, tá? Vamos colocar o mesmo exemplo aqui para vocês para ficar mais fácil de entender. Eu falei, there is someone in the bedroom. Tem alguém dentro do quarto. Mas e se eu quisesse perguntar se tem alguém dentro do quarto? Nesse caso, eu não poderia mais usar o someone. Por quê? Porque estou perguntando. Quando a gente está fazendo uma pergunta, a gente tem que usar o any e não o some, ok? Foi para isso que ele foi feito. Então, ao invés de falar there is someone in the bedroom, eu falaria is there, não esqueça de inverter também na pergunta, né? Is there anyone in the bedroom? Is there anyone in the bedroom? Tem alguém dentro do quarto? Is there anyone in the bedroom? Para isso que a gente usa o any. E como eu falei para vocês, a gente também vai usar ele para negar uma frase. Como que eu falaria, por exemplo, não tem ninguém dentro do quarto? Não tem ninguém dentro do quarto, né? Com essa versão agora mais negativa. Eu falaria there isn't anyone in the bedroom. There isn't anyone in the bedroom, ok? Não tem ninguém no quarto. There isn't anyone in the bedroom. Good? Entenderam? Então, some a gente utilizou para fazer uma afirmação. O any a gente utilizou para perguntar e negar uma frase. Basicamente é isso. E agora, como eu falei para vocês, tem o some na segunda forma, né? No segundo jeito que a gente consegue utilizar essa palavra. Bem tranquilo de entender, tá? Lembra que eu falei para vocês que o any a gente usa, logo que vocês lembram, né? Acabei de falar, mas tudo bem. Que o any a gente usa nas perguntas. Então, o some a gente também pode utilizar ele nas perguntas, tá? Mas a gente só vai utilizar ele nas perguntas, é até muito comum isso, tá? Avisando para vocês, quando a gente estiver oferecendo alguma coisa. Se você estiver oferecendo alguma coisa para aquela pessoa, você pode usar o some na pergunta. Tanto something ou o some separado, né? Oferecer a alguém, não acho que seria... Não acho que é o ideal. Mas pode também, né? Sei lá. Então, por exemplo, se eu convidei uns amigos aqui para minha casa e aí tem umas bolachas ali, eu tô comendo uns cookies. E aí eu quero oferecer para eles, né? Eu tô comendo, vou oferecer para eles. Sou uma pessoa educada. E aí eu chego para eles e falo, hey guys, do you want some cookies? Do you want some cookies? Por que eu tô utilizando some e não any? Se eu falei para vocês que é o any aqui nas perguntas. Porque eu tô oferecendo os cookies, certo? Do you want some cookies? Vocês querem, né? Algumas bolachas, alguns cookies? Posso usar o some. Estou oferecendo, posso usar o some. Devo, inclusive, tá? Acho que é mais comum do que você utilizar o any. Apesar de que não estaria errado também, mas é mais comum. Provavelmente vai acontecer de você chegar em algum estabelecimento, alguma escola, não sei, um escritório, e as pessoas vão te oferecer, né? Do you want some coffee? Do you want some water? Porque eles estão utilizando some nessa frase, não any. Porque eles não sabem falar inglês? Não, não é isso. De novo, eles estão oferecendo. Do you want some coffee? Você quer um pouco de café? Do you want some water? Você quer um pouco de água? E assim por diante, ok? Essa era a segunda forma de vocês utilizarem o some. Eu falei que vocês iam curtir esse conteúdo? Curtiram ou não curtiram? Se você não deixou o seu like até agora, então faz favor. Tô esperando. Curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos que estão aprendendo inglês. E se inscreve aqui no canal, porque eu vou postar toda semana
conteúdo top para vocês continuarem aprendendo inglês cada vez mais, ok? Façam exemplos, façam frases com some, com any, somebody, anybody, something, tá? E se vocês quiserem, pode até colocar aqui nos comentários que eu corrijo para vocês e aí vocês adicionam no Anki. Já falei, o meu último vídeo na verdade foi sobre isso, né? Se você quiser, tá um card aqui para você. Mas é isso. I hope you enjoyed it and I'll see you later, right?